E aí, o que é que acontece? Quando o Stalin assume, a gente vai passar a ter, de fato, o governo da União Soviética com características totalitárias, certo? Com aquilo que a Hannah Arendt vai chamar de totalitarismo ou de regime totalitário, certo? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, mas antes dela já estava ocorrendo esse processo do culto a Stalin, da perseguição que Stalin vai implementar a todos os seus opositores. Por exemplo, o Trotsky, seu principal inimigo, ele é assassinado, certo? Envenenado, na verdade, lá no México. Anos depois, assim que o Stalin, assim que o Stalin, assim que o Stalin assume o poder, o Trotsky foge, vai fugindo de país em país, sendo perseguido, várias tentativas de morte, até que pegam ele, envenenam a sopa dele e ele falece no México. Não lembro exatamente o ano, certo? E isso a gente está falando de Trotsky, um dos principais chefes do partidão, mesmo assim, ó, o cara que estava assim, ó, ele, Lenin e Stalin lá, ó, em cima. Imagina o que aconteceram com os outros, certo? Se eu falar, por exemplo, da historiografia oficial da União Soviética, no período, vocês não têm noção do que vai acontecer com muitos historiadores. Os historiadores vão ser mortos pelo Stalin, vão ser perseguidos. É, é... O livro do Trotsky, por exemplo, ele vai ser. Oh, esse livro aí é uma bosta, não serve de nada, por exemplo. Queima o livro. Modifica, literalmente, eles modificam os livros de história, eles criam uma visão, uma nova visão historiográfica da União Soviética. Os caras apagam Trotsky das fotos. Os caras manipulam as imagens. A gente está falando da década de 30, pessoal. Década de 30 e 40. Os caras pegam uma foto, por exemplo, que tem Stalin, Trotsky e Lenin. Os caras apagavam Trotsky da foto. Então a gente vai ter a consumação, a gente vai ter a partir do Stalin, de fato, um regime totalitário de extrema esquerda acontecendo na Rússia, certo? Para além dos crimes que o Stalin vai cometer contra a população russa. Por exemplo, a gente tem a criação das gulags. O que eram as gulags? As gulags eram espécies de prisões forçadas que ficavam nos lugares mais distantes da Rússia, mais gelados da Rússia, né? Que você era escravizado, que você trabalhava até a morte, certo? Milhões de pessoas foram levadas para esse gulag, para os gulags, no período de Stalin, e o Stalin não perdoava nem os seus próprios parentes, mesmo assim. Ele era paranoico e possuía essa mania de perseguição, certo? E aí a gente vai ter a consolidação do território e do Império Russo a partir de 1921, certo? A gente deixa de ter... Oh, meu Deus, travou. Ah, aqui já é a questão que eu vou mandar para vocês depois. E aí a gente vai ter a transformação desse Império Russo em União Soviética, certo? A extensão, o aumento desse território. Onde está a Finlândia ali, ó, tá vendo onde tem Finlândia, que hoje é um estado independente, que hoje é um país independente. Ele fazia parte do Império Russo em 1917 e ele vai conseguir a sua independência até 1900, desculpa, ele fazia parte do Império Russo até 1917 e com a Revolução Russa a Finlândia vai conseguir se tornar independente. No entanto, outros países não, ou outros locais não. Eles vão ser aparcados pela União Soviética. Por exemplo, essa parte de azul que tem aqui, ó, em alguns estados europeus aqui, para fazer parte da grande União Soviética. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver no chat. Tá de boa de verdade? Espero que vocês não tenham tido nenhuma dúvida, certo?
Beleza, Arnóbio. Obrigado por não me deixarem de touca. O professor de história de vocês sempre fica feliz por não ficar de touca. Não se sente no vazio da internet. Então, ó, boa sexta para vocês, certo? Fiquem bem.